assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. O agente Jay está no seu dia a dia normal de agente dos Homens de Preto. Perseguições, relatórios, alienígenas secretos vivendo entre humanos, tudo que ele já está acostumado. Ele lida com isso com aquele humor clássico dele, sempre soltando uma frase irônica enquanto tudo explode ao redor. E claro, ele vive discutindo com o K, que continua rabugento, direto ao ponto, sem dar espaço para conversa fiada. É aquela parceria estranha, mas que funciona. Só que tem uma coisa acontecendo em paralelo. O K começa a dar sinais de que está mais tenso que o normal. Ele recebe uma notificação sobre a fuga de Boris e você vê claramente que aquilo mexe com ele. Não é só mais um alienígena perigoso fugindo, é pessoal. Então K fica mais fechado ainda, evitando contar pro Jay o que tá rolando. O Jay percebe, claro, mas como sempre, K responde meio atravessado e encerra a conversa. E é aí que o filme dá a primeira rasteira no espectador. No dia seguinte, Jay aparece para trabalhar normalmente, mas o K não tá lá. E não é que ele não tá lá porque chegou atrasado. É como se o K nunca tivesse existido. A mesa dele sumiu. A ficha dele sumiu. As pessoas falam sobre ele no passado como se ele tivesse morrido décadas antes. E o mais assustador, apenas Jay lembra dele. Apenas Jay insiste que ele tá vivo e deveria estar ali. Essa parte é muito boa, porque o filme mostra o Jay tentando entender algo que não faz sentido nem dentro do universo maluco dos Homens de Preto. Ele sente que algo tá errado, porque ele sabe que o K estava vivo no dia anterior. Ele sabe que jantou com ele, discutiu com ele, falou com ele, e agora, do nada, o mundo inteiro age como se isso fosse imaginação. A única explicação possível? Alguém mexeu no tempo. A chefia do MB confirma para ele que existe um evento de ruptura temporal acontecendo. É como se alguém tivesse tirado uma peça da história e colocado outra no lugar. E Jay conclui sozinho. É Boris. É claro que é Boris. E se Boris voltou no tempo e matou o K lá atrás, então o K nunca chegou a conhecê-lo no futuro. Nunca treinou ele, nunca salvou sua vida, nunca dividiu aquele vínculo que eles têm. E a Terra? Sem o K lá atrás, ela não tem a proteção que impede os Bogloditas de atacarem. Ou seja, o planeta inteiro está a horas de ser destruído. Tudo por causa de uma mudança lá em 1969. Então, agora que o Jay já descobriu que o K foi apagado da história, ele não perde tempo, tem que consertar o passado. Mas aí é que está a primeira grande loucura do filme. Viajar no tempo não é só apertar um botão e pronto. No universo MB, até o como de viajar no tempo é meio maluco. E eles dão um jeito bem visual e divertido de mostrar isso. Jay literalmente se joga de um prédio gigantesco para acertar a linha temporal e acaba caindo direto em Nova York, ano de 1969. Ou seja, ele não chega com as mesmas facilidades do presente. Tudo é diferente, o mundo é diferente. E os alienígenas estão mais escondidos que nunca, se disfarçando entre humanos que estão com o cabelo esquisito e roupas psicodélicas. E é aí que ele encontra a versão jovem do K. Gente, o jovem K não é nada parecido com o K que o Jay conhece. Nada de rabugento fechado, nada de calma calculada. Ele é explosivo, desconfiado, rápido no gatilho e totalmente menos paciente com qualquer bobagem. A primeira interação entre Jay e o jovem K é hilária, porque Jay tenta explicar que é do futuro, que são parceiros, que precisam impedir o Boris. E o K só olha para ele como se tivesse visto um alienígena que fala demais. A tensão entre eles é imediata. K acha que Jay tá louco e quer expulsar ele de todos os lugares. E claro, ele não pode simplesmente falar tudo de uma vez. Ele precisa convencer o K sem deixar que ninguém mais perceba nada. Imagina só o desafio: explicar a viagem no tempo sem parecer maluco. Enquanto isso, Boris está bem ativo em 1969. Ele chega numa Nova York cheia de energia, com a cidade toda vivendo a contracultura, mas o alienígena consegue manipular facilmente as pessoas e o governo da época, e ainda monta armadilhas para tentar eliminar o jovem K antes que ele faça qualquer coisa. O mais tenso é que cada erro que Jay e K cometem podem afetar o futuro. Uma única falha e o presente que o Jay conhece simplesmente deixa de existir.
O filme usa essa parte para explorar bastante o contraste entre o Jay do presente e o K do passado. É engraçado porque Jay já conhece o K velho, sabe cada reação dele e tenta aplicar isso com o jovem K, só que não funciona. O K do passado é impulsivo, sarcástico e nem de longe confia em Jay. Jay tem que usar toda a sua criatividade, o humor rápido e, claro, umas mentirinhas temporais para conseguir que K ouça. O resultado são cenas de perseguição, confusão e muita interação cômica, porque Jay tá sempre um passo atrás do que o K pensa ou faz. Além disso, essa parte mostra como os MB lidam com os alienígenas nos anos 60. Eles são bem mais discretos, tecnológicas, de forma simples, com gadgets que parecem futuristas para a época. Jay precisa aprender a usar esses dispositivos antigos, adaptar suas estratégias e se infiltrar nos lugares certos para impedir Boris sem deixar rastros. É tipo um manual de sobrevivência temporal. Se você errar, o presente some. E o Jay erra, gente, várias vezes. E a cada erro, o suspense aumenta. Enquanto isso, Boris começa a mostrar por que ele é tão perigoso. Ele é metódico, calculista e extremamente pessoal na vingança. Não quer só eliminar o K, quer humilhá-lo e provar que pode controlar o tempo e a história. Ele cria situações onde o jovem K precisa escolher entre salvar J ou proteger a cidade. E isso força J a agir rápido, improvisar e mostrar que mesmo no passado, ele ainda é o parceiro confiável que K um dia vai conhecer. O legal dessa parte do filme é que, entre as cenas de ação, a gente também começa a entender o vínculo que vai surgir entre os dois. J percebe que para salvar o futuro, ele não precisa só impedir Boris, ele precisa criar a amizade que ele conhece no presente, ensinar paciência, confiança e parceria ao jovem K. É engraçado e emocionante, porque você vê o J literalmente moldando o K que ele conhece, mas de forma bem sutil, sem perceber que está fazendo isso. É aquele equilíbrio perfeito entre comédia, ação e curação, que o filme sabe entregar. Boris está mais perigoso do que nunca. Ele quer provar que pode manipular o tempo, destruir o K e dominar a Terra. Então cria sua maior ameaça. Ele escapa das restrições do MIB e começa a atacar pontos estratégicos da cidade de 1969, deixando claro que ninguém está seguro. É ação sem pausa, perseguições de carros, tiros, explosões e aquelas armas futurísticas que todo mundo ama nos MIB. Só que agora no clima retrô dos anos 60, com carros antigos, roupas psicodélicas e um mundo inteiro que parece em constante movimento. A tensão é alta porque J e o jovem K sabem que qualquer erro pode apagar o futuro inteiro. Nesse meio tempo, o J continua tentando mostrar para o jovem K que eles são parceiros e que confiar um no outro é a única forma de vencer. É engraçado e emocionante ver o K aprendendo a acreditar em alguém do futuro que ele nem conhece. Ele começa a perceber que, mesmo sendo rabugento, o K velho que J conhece nasceu justamente das escolhas dele agora. Ou seja, cada ação de K hoje molda o homem que J conhece no presente. A batalha final com Boris é intensa. Ele é poderoso, determinado e, claro, completamente implacável. Mas J e K conseguem combinar suas habilidades. J com toda a experiência do futuro e K com sua astúcia jovem e rapidez. Eles usam tudo que um MIB tem: gadgets, armas alienígenas e, principalmente, estratégia e parceria. Cada movimento é calculado. Cada erro pode custar caro. A perseguição termina num clímax eletrizante, cheio de tensão, mas sem perder o humor característico da franquia. E aí vem a cereja do bolo, a grande reviravolta emocional. J descobre que a razão pela qual Boris guarda tanto rancor é ainda mais pessoal do que ele imaginava. Ele percebe que não é só uma missão de impedir um vilão, é também sobre cicatrizes do passado, vingança e redenção. E o mais importante, ele vê que o vínculo entre ele e K não é apenas profissional, mas profundamente humano. Tudo o que aconteceu no passado foi necessário para criar a parceria que eles têm no presente. O K velho, agora com sua vida intacta, finalmente revelam pequenos sinais de que lembranças do passado estão intactas, reforçando que toda a aventura realmente aconteceu, mesmo que ninguém mais além de J saiba o que se passou. Eles retomam a rotina do MIB, mas agora com um vínculo ainda mais forte e cheio de respeito e amizade, aquela química que a gente ama desde o primeiro filme.
O agente Jay está no seu dia a dia normal de agente dos Homens de Preto. Perseguições, relatórios, alienígenas secretos vivendo entre humanos, tudo que ele já está acostumado. Ele lida com isso com aquele humor clássico dele, sempre soltando uma frase irônica enquanto tudo explode ao redor. E claro, ele vive discutindo com o K, que continua rabugento, direto ao ponto, sem dar espaço para conversa fiada. É aquela parceria estranha, mas que funciona. Só que tem uma coisa acontecendo em paralelo. O K começa a dar sinais de que está mais tenso que o normal. Ele recebe uma notificação sobre a fuga de Boris e você vê claramente que aquilo mexe com ele. Não é só mais um alienígena perigoso fugindo, é pessoal. Então K fica mais fechado ainda, evitando contar pro Jay o que está rolando. O Jay percebe, claro, mas como sempre, K responde meio atravessado e encerra a conversa. E é aí que o filme dá a primeira rasteira no espectador. No dia seguinte, Jay aparece para trabalhar normalmente, mas o K não tá lá. E não é que ele não tá lá porque chegou atrasado. É como se o K nunca tivesse existido. A mesa dele sumiu. A ficha dele sumiu. As pessoas falam sobre ele no passado como se ele tivesse morrido décadas antes. E o mais assustador, apenas Jay lembra dele. Apenas Jay insiste que ele tá vivo e deveria estar ali. Essa parte é muito boa, porque o filme mostra o Jay tentando entender algo que não faz sentido nem dentro do universo maluco dos Homens de Preto. Ele sente que algo está errado, porque ele sabe que o K estava vivo no dia anterior. Ele sabe que jantou com ele, discutiu com ele, falou com ele, e agora, do nada, o mundo inteiro age como se isso fosse imaginação. A única explicação possível? Alguém mexeu no tempo. A chefia do MB confirma para ele que existe um evento de ruptura temporal acontecendo. É como se alguém tivesse tirado uma peça da história e colocado outra no lugar. E Jay conclui sozinho. É Boris. É claro que é Boris. E se Boris voltou no tempo e matou o K lá atrás, então o K nunca chegou a conhecê-lo no futuro. Nunca treinou ele, nunca salvou sua vida, nunca dividiu aquele vínculo que eles têm. E a Terra? Sem o K lá atrás, ela não tem a proteção que impede os Bogloditas de atacarem. Ou seja, o planeta inteiro está a horas de ser destruído. Tudo por causa de uma mudança lá em 1969. Então, agora que o Jay já descobriu que o K foi apagado da história, ele não perde tempo, tem que consertar o passado. Mas aí é que está a primeira grande loucura do filme. Viajar no tempo não é só apertar um botão e pronto. No universo MB, até o como de viajar no tempo é meio maluco. E eles dão um jeito bem visual e divertido de mostrar isso. Jay literalmente se joga de um prédio gigantesco para acertar a linha temporal e acaba caindo direto em Nova York, ano de 1969. Ou seja, ele não chega com as mesmas facilidades do presente. Tudo é diferente, o mundo é diferente. E os alienígenas estão mais escondidos que nunca, se disfarçando entre humanos que estão com o cabelo esquisito e roupas psicodélicas. E é aí que ele encontra a versão jovem do K. Gente, o jovem K não é nada parecido com o K que o Jay conhece. Nada de rabugento fechado, nada de calma calculada. Ele é explosivo, desconfiado, rápido no gatilho e totalmente menos paciente com qualquer bobagem. A primeira interação entre Jay e o jovem K é hilária, porque Jay tenta explicar que é do futuro, que são parceiros, que precisam impedir o Boris. E o K só olha para ele como se tivesse visto um alienígena que fala demais. A tensão entre eles é imediata. K acha que Jay tá louco e quer expulsar ele de todos os lugares. E claro, ele não pode simplesmente falar tudo de uma vez. Ele precisa convencer o K sem deixar que ninguém mais perceba nada. Imagina só o desafio: explicar a viagem no tempo sem parecer maluco. Enquanto isso, Boris está bem ativo em 1969. Ele chega numa Nova York cheia de energia, com a cidade toda vivendo a contracultura, mas o alienígena consegue manipular facilmente as pessoas e o governo da época, e ainda monta armadilhas para tentar eliminar o jovem K antes que ele faça qualquer coisa. O mais tenso é que cada erro que Jay e K cometem podem afetar o futuro. Uma única falha e o presente que o Jay conhece simplesmente deixa de existir. O filme usa essa parte para explorar bastante o contraste entre o Jay do presente e o K do passado. É engraçado porque Jay já conhece o K velho, sabe cada reação dele e tenta aplicar isso com o jovem K, só que não funciona.
O K do passado é impulsivo, sarcástico e nem de longe confia em Jay. Jay tem que usar toda a sua criatividade, o humor rápido e, claro, umas mentirinhas temporais para conseguir que K ouça. O resultado são cenas de perseguição, confusão e muita interação cômica, porque Jay tá sempre um passo atrás do que o K pensa ou faz. Além disso, essa parte mostra como os MB lidam com os alienígenas nos anos 60. Eles são bem mais discretos, tecnológicas, de forma simples, com gadgets que parecem futuristas para a época. Jay precisa aprender a usar esses dispositivos antigos, adaptar suas estratégias e se infiltrar nos lugares certos para impedir Boris sem deixar rastros. É tipo um manual de sobrevivência temporal. Se você errar, o presente some. E o Jay erra, gente, várias vezes. E a cada erro, o suspense aumenta. Enquanto isso, Boris começa a mostrar por que ele é tão perigoso. Ele é metódico, calculista e extremamente pessoal na vingança. Não quer só eliminar o K, quer humilhá-lo e provar que pode controlar o tempo e a história. Ele cria situações onde o jovem K precisa escolher entre salvar J ou proteger a cidade. E isso força J a agir rápido, improvisar e mostrar que mesmo no passado, ele ainda é o parceiro confiável que K um dia vai conhecer. O legal dessa parte do filme é que, entre as cenas de ação, a gente também começa a entender o vínculo que vai surgir entre os dois. J percebe que para salvar o futuro, ele não precisa só impedir Boris, ele precisa criar a amizade que ele conhece no presente, ensinar paciência, confiança e parceria ao jovem K. É engraçado e emocionante, porque você vê o J literalmente moldando o K que ele conhece, mas de forma bem sutil, sem perceber que está fazendo isso. É aquele equilíbrio perfeito entre comédia, ação e coração, que o filme sabe entregar. Boris está mais perigoso do que nunca. Ele quer provar que pode manipular o tempo, destruir o K e dominar a Terra. Então cria sua maior ameaça. Ele escapa das restrições do MIB e começa a atacar pontos estratégicos da cidade de 1969, deixando claro que ninguém está seguro. É ação sem pausa, perseguições de carros, tiros, explosões e aquelas armas futurísticas que todo mundo ama nos MIB. Só que agora no clima retrô dos anos 60, com carros antigos, roupas psicodélicas e um mundo inteiro que parece em constante movimento. A tensão é alta porque J e o jovem K sabem que qualquer erro pode apagar o futuro inteiro. Nesse meio tempo, o J continua tentando mostrar para o jovem K que eles são parceiros e que confiar um no outro é a única forma de vencer. É engraçado e emocionante ver o K aprendendo a acreditar em alguém do futuro que ele nem conhece. Ele começa a perceber que, mesmo sendo rabugento, o K velho que J conhece nasceu justamente das escolhas dele agora. Ou seja, cada ação de K hoje molda o homem que J conhece no presente. A batalha final com Boris é intensa. Ele é poderoso, determinado e, claro, completamente implacável. Mas J e K conseguem combinar suas habilidades. J com toda a experiência do futuro e K com sua astúcia jovem e rapidez. Eles usam tudo que um MIB tem: gadgets, armas alienígenas e, principalmente, estratégia e parceria. Cada movimento é calculado. Cada erro pode custar caro. A perseguição termina num clímax eletrizante, cheio de tensão, mas sem perder o humor característico da franquia. E aí vem a cereja do bolo, a grande reviravolta emocional. J descobre que a razão pela qual Boris guarda tanto rancor é ainda mais pessoal do que ele imaginava. Ele percebe que não é só uma missão de impedir um vilão, é também sobre cicatrizes do passado, vingança e redenção. E o mais importante, ele vê que o vínculo entre ele e K não é apenas profissional, mas profundamente humano. Tudo o que aconteceu no passado foi necessário para criar a parceria que eles têm no presente. O K velho, agora com sua vida intacta, finalmente revela pequenos sinais de que lembranças do passado estão intactas, reforçando que toda a aventura realmente aconteceu, mesmo que ninguém mais além de J saiba o que se passou. Eles retomam a rotina do MIB, mas agora com um vínculo ainda mais forte e cheio de respeito e amizade, aquela química que a gente ama desde o primeiro filme. O agente Jay está no seu dia a dia normal de agente dos Homens de Preto. Perseguições, relatórios, alienígenas secretos vivendo entre humanos, tudo que ele já está acostumado.
Ele lida com isso com aquele humor clássico dele, sempre soltando uma frase irônica enquanto tudo explode ao redor. E claro, ele vive discutindo com o K, que continua rabugento, direto ao ponto, sem dar espaço para conversa fiada. É aquela parceria estranha, mas que funciona. Só que tem uma coisa acontecendo em paralelo. O K começa a dar sinais de que está mais tenso que o normal. Ele recebe uma notificação sobre a fuga de Boris e você vê claramente que aquilo mexe com ele. Não é só mais um alienígena perigoso fugindo, é pessoal. Então K fica mais fechado ainda, evitando contar pro Jay o que tá rolando. O Jay percebe, claro, mas como sempre, K responde meio atravessado e encerra a conversa. E é aí que o filme dá a primeira rasteira no espectador. No dia seguinte, Jay aparece para trabalhar normalmente, mas o K não tá lá. E não é que ele não tá lá porque chegou atrasado. É como se o K nunca tivesse existido. A mesa dele sumiu. A ficha dele sumiu. As pessoas falam sobre ele no passado como se ele tivesse morrido décadas antes. E o mais assustador, apenas Jay lembra dele. Apenas Jay insiste que ele está vivo e deveria estar ali. Essa parte é muito boa, porque o filme mostra o Jay tentando entender algo que não faz sentido nem dentro do universo maluco dos Homens de Preto. Ele sente que algo está errado, porque ele sabe que o K estava vivo no dia anterior. Ele sabe que jantou com ele, discutiu com ele, falou com ele, e agora, do nada, o mundo inteiro age como se isso fosse imaginação. A única explicação possível: alguém mexeu no tempo. A chefia do MB confirma para ele que existe um evento de ruptura temporal acontecendo. É como se alguém tivesse tirado uma peça da história e colocado outra no lugar. E Jay conclui sozinho: é Boris. É claro que é Boris. E se Boris voltou no tempo e matou o K lá atrás, então o K nunca chegou a conhecê-lo no futuro. Nunca treinou ele, nunca salvou sua vida, nunca dividiu aquele vínculo que eles têm. E a Terra? Sem o K lá atrás, ela não tem a proteção que impede os bogloditas de atacarem. Ou seja, o planeta inteiro está a horas de ser destruído. Tudo por causa de uma mudança lá em 1969. Então, agora que o Jay já descobriu que o K foi apagado da história, ele não perde tempo, tem que consertar o passado. Mas aí é que está a primeira grande loucura do filme. Viajar no tempo não é só apertar um botão e pronto. No universo MB, até o como de viajar no tempo é meio maluco. E eles dão um jeito bem visual e divertido de mostrar isso. Jay literalmente se joga de um prédio gigantesco para acertar a linha temporal e acaba caindo direto em Nova York, ano de 1969. Ou seja, ele não chega com as mesmas facilidades do presente. Tudo é diferente, o mundo é diferente. E os alienígenas estão mais escondidos que nunca, se disfarçando entre humanos que estão com o cabelo esquisito e roupas psicodélicas. E é aí que ele encontra a versão jovem do K. Gente, o jovem K não é nada parecido com o K que o Jay conhece. Nada de rabugento fechado, nada de calma calculada. Ele é explosivo, desconfiado, rápido no gatilho e totalmente menos paciente com qualquer bobagem. A primeira interação entre Jay e o jovem K é hilária, porque Jay tenta explicar que é do futuro, que são parceiros, que precisam impedir o Boris. E o K só olha para ele como se tivesse visto um alienígena que fala demais. A tensão entre eles é imediata. K acha que Jay tá louco e quer expulsar ele de todos os lugares. E claro, ele não pode simplesmente falar tudo de uma vez. Ele precisa convencer o K sem deixar que ninguém mais perceba nada. Imagina só o desafio: explicar a viagem no tempo sem parecer maluco. Enquanto isso, Boris está bem ativo em 1969. Ele chega numa Nova York cheia de energia, com a cidade toda vivendo a contracultura, mas o alienígena consegue manipular facilmente as pessoas e o governo da época, e ainda monta armadilhas para tentar eliminar o jovem K antes que ele faça qualquer coisa. O mais tenso é que cada erro que Jay e K cometem podem afetar o futuro. Uma única falha e o presente que o Jay conhece simplesmente deixa de existir. O filme usa essa parte para explorar bastante o contraste entre o Jay do presente e o K do passado. É engraçado porque Jay já conhece o K velho, sabe cada reação dele e tenta aplicar isso com o jovem K, só que não funciona. O K do passado é impulsivo, sarcástico e nem de longe confia em Jay. Jay tem que usar toda a sua criatividade, o humor rápido e, claro, umas mentirinhas temporais para conseguir que K ouça.
O resultado são cenas de perseguição, confusão e muita, mas muita interação cômica, porque Jay tá sempre um passo atrás do que o K pensa ou faz. Além disso, essa parte mostra como os MB lidam com os alienígenas nos anos 60. Eles são bem mais discretos, tecnológicas, de forma simples, com gadgets que parecem futuristas para a época. Jay precisa aprender a usar esses dispositivos antigos, adaptar suas estratégias e se infiltrar nos lugares certos para impedir Boris sem deixar rastros. É tipo um manual de sobrevivência temporal. Se você errar, o presente some. E o Jay erra, gente, várias vezes. E a cada erro, o suspense aumenta. Enquanto isso, Boris começa a mostrar por que ele é tão perigoso. Ele é metódico, calculista e extremamente pessoal na vingança. Não quer só eliminar o K, quer humilhá-lo e provar que pode controlar o tempo e a história. Ele cria situações onde o jovem K precisa escolher entre salvar J ou proteger a cidade. E isso força J a agir rápido, improvisar e mostrar que mesmo no passado, ele ainda é o parceiro confiável que K um dia vai conhecer. O legal dessa parte do filme é que, entre as cenas de ação, a gente também começa a entender o vínculo que vai surgir entre os dois. J percebe que para salvar o futuro, ele não precisa só impedir Boris, ele precisa criar a amizade que ele conhece no presente, ensinar paciência, confiança e parceria ao jovem K. É engraçado e emocionante, porque você vê o J literalmente moldando o K que ele conhece, mas de forma bem sutil, sem perceber que está fazendo isso. É aquele equilíbrio perfeito entre comédia, ação e curação, que o filme sabe entregar. Boris está mais perigoso do que nunca. Ele quer provar que pode manipular o tempo, destruir o K e dominar a Terra. Então cria sua maior ameaça. Ele escapa das restrições do MIB e começa a atacar pontos estratégicos da cidade de 1969, deixando claro que ninguém está seguro. É ação sem pausa, perseguições de carros, tiros, explosões e aquelas armas futurísticas que todo mundo ama nos MIB. Só que agora no clima retrô dos anos 60, com carros antigos, roupas psicodélicas e um mundo inteiro que parece em constante movimento. A tensão é alta porque J e o jovem K sabem que qualquer erro pode apagar o futuro inteiro. Nesse meio tempo, o J continua tentando mostrar para o jovem K que eles são parceiros e que confiar um no outro é a única forma de vencer. É engraçado e emocionante ver o K aprendendo a acreditar em alguém do futuro que ele nem conhece. Ele começa a perceber que, mesmo sendo rabugento, o K velho que J conhece nasceu justamente das escolhas dele agora. Ou seja, cada ação de K hoje molda o homem que J conhece no presente. A batalha final com Boris é intensa. Ele é poderoso, determinado e, claro, completamente implacável. Mas J e K conseguem combinar suas habilidades. J com toda a experiência do futuro e K com sua astúcia jovem e rapidez. Eles usam tudo que um MIB tem: gadgets, armas alienígenas e, principalmente, estratégia e parceria. Cada movimento é calculado. Cada erro pode custar caro. A perseguição termina num clímax eletrizante, cheio de tensão, mas sem perder o humor característico da franquia. E aí vem a cereja do bolo, a grande reviravolta emocional. J descobre que a razão pela qual Boris guarda tanto rancor é ainda mais pessoal do que ele imaginava. Ele percebe que não é só uma missão de impedir um vilão, é também sobre cicatrizes do passado, vingança e redenção. E o mais importante, ele vê que o vínculo entre ele e K não é apenas profissional, mas profundamente humano. Tudo o que aconteceu no passado foi necessário para criar a parceria que eles têm no presente. O K velho, agora com sua vida intacta, finalmente revelam pequenos sinais de que lembranças do passado estão intactas, reforçando que toda a aventura realmente aconteceu, mesmo que ninguém mais além de J saiba o que se passou. Eles retomam a rotina do MIB, mas agora com um vínculo ainda mais forte e cheio de respeito e amizade, aquela química que a gente ama desde o primeiro filme. O agente Jay está no seu dia a dia normal de agente dos Homens de Preto. Perseguições, relatórios, alienígenas secretos vivendo entre humanos, tudo que ele já está acostumado. Ele lida com isso com aquele humor clássico dele, sempre soltando uma frase irônica enquanto tudo explode ao redor. E claro, ele vive discutindo com o K, que continua rabugento, direto ao ponto, sem dar espaço para conversa fiada. É aquela parceria estranha, mas que funciona.
Só que tem uma coisa acontecendo em paralelo. O K começa a dar sinais de que está mais tenso que o normal. Ele recebe uma notificação sobre a fuga de Boris e você vê claramente que aquilo mexe com ele. Não é só mais um alienígena perigoso fugindo, é pessoal. Então K fica mais fechado ainda, evitando contar pro Jay o que está rolando. O Jay percebe, claro, mas como sempre, K responde meio atravessado e encerra a conversa. E é aí que o filme dá a primeira rasteira no espectador. No dia seguinte, Jay aparece para trabalhar normalmente, mas o K não tá lá. E não é que ele não tá lá porque chegou atrasado. É como se o K nunca tivesse existido. A mesa dele sumiu. A ficha dele sumiu. As pessoas falam sobre ele no passado como se ele tivesse morrido décadas antes. E o mais assustador, apenas Jay lembra dele. Apenas Jay insiste que ele tá vivo e deveria estar ali. Essa parte é muito boa, porque o filme mostra o Jay tentando entender algo que não faz sentido nem dentro do universo maluco dos Homens de Preto. Ele sente que algo tá errado, porque ele sabe que o K estava vivo no dia anterior. Ele sabe que jantou com ele, discutiu com ele, falou com ele, e agora, do nada, o mundo inteiro age como se isso fosse imaginação. A única explicação possível: alguém mexeu no tempo. A chefia do MB confirma para ele que existe um evento de ruptura temporal acontecendo. É como se alguém tivesse tirado uma peça da história e colocado outra no lugar. E Jay conclui sozinho: é Boris. É claro que é Boris. E se Boris voltou no tempo e matou o K lá atrás, então o K nunca chegou a conhecê-lo no futuro. Nunca treinou ele, nunca salvou sua vida, nunca dividiu aquele vínculo que eles têm. E a Terra? Sem o K lá atrás, ela não tem a proteção que impede os bogloditas de atacarem. Ou seja, o planeta inteiro está a horas de ser destruído. Tudo por causa de uma mudança lá em 1969. Então, agora que o Jay já descobriu que o K foi apagado da história, ele não perde tempo, tem que consertar o passado. Mas aí é que está a primeira grande loucura do filme. Viajar no tempo não é só apertar um botão e pronto. No universo MB, até o como de viajar no tempo é meio maluco. E eles dão um jeito bem visual e divertido de mostrar isso. Jay literalmente se joga de um prédio gigantesco para acertar a linha temporal e acaba caindo direto em Nova York, ano de 1969. Ou seja, ele não chega com as mesmas facilidades do presente. Tudo é diferente, o mundo é diferente. E os alienígenas estão mais escondidos que nunca, se disfarçando entre humanos que estão com o cabelo esquisito e roupas psicodélicas. E é aí que ele encontra a versão jovem do K. Gente, o jovem K não é nada parecido com o K que o Jay conhece. Nada de rabugento fechado, nada de calma calculada. Ele é explosivo, desconfiado, rápido no gatilho e totalmente menos paciente com qualquer bobagem. A primeira interação entre Jay e o jovem K é hilária, porque Jay tenta explicar que é do futuro, que são parceiros, que precisam impedir o Boris. E o K só olha para ele como se tivesse visto um alienígena que fala demais. A tensão entre eles é imediata. K acha que Jay tá louco e quer expulsar ele de todos os lugares. E claro, ele não pode simplesmente falar tudo de uma vez. Ele precisa convencer o K sem deixar que ninguém mais perceba nada. Imagina só o desafio: explicar a viagem no tempo sem parecer maluco. Enquanto isso, Boris está bem ativo em 1969. Ele chega numa Nova York cheia de energia, com a cidade toda vivendo a contracultura, mas o alienígena consegue manipular facilmente as pessoas e o governo da época, e ainda monta armadilhas para tentar eliminar o jovem K antes que ele faça qualquer coisa. O mais tenso é que cada erro que Jay e K cometem podem afetar o futuro. Uma única falha e o presente que o Jay conhece simplesmente deixa de existir. O filme usa essa parte para explorar bastante o contraste entre o Jay do presente e o K do passado. É engraçado porque Jay já conhece o K velho, sabe cada reação dele e tenta aplicar isso com o jovem K, só que não funciona. O K do passado é impulsivo, sarcástico e nem de longe confia em Jay. Jay tem que usar toda a sua criatividade, o humor rápido e, claro, umas mentirinhas temporais para conseguir que K ouça. O resultado são cenas de perseguição, confusão e muita interação cômica, porque Jay tá sempre um passo atrás do que o K pensa ou faz. Além disso, essa parte mostra como os MB lidam com os alienígenas nos anos 60.
Eles são bem mais discretos, tecnológicas, de forma simples, com gadgets que parecem futuristas para a época. Jay precisa aprender a usar esses dispositivos antigos, adaptar suas estratégias e se infiltrar nos lugares certos para impedir Boris sem deixar rastros. É tipo um manual de sobrevivência temporal. Se você errar, o presente some. E o Jay erra, gente, várias vezes. E a cada erro, o suspense aumenta. Enquanto isso, Boris começa a mostrar por que ele é tão perigoso. Ele é metódico, calculista e extremamente pessoal na vingança. Não quer só eliminar o K, quer humilhá-lo e provar que pode controlar o tempo e a história. Ele cria situações onde o jovem K precisa escolher entre salvar J ou proteger a cidade. E isso força J a agir rápido, improvisar e mostrar que mesmo no passado, ele ainda é o parceiro confiável que K um dia vai conhecer. O legal dessa parte do filme é que, entre as cenas de ação, a gente também começa a entender o vínculo que vai surgir entre os dois. J percebe que para salvar o futuro, ele não precisa só impedir Boris, ele precisa criar a amizade que ele conhece no presente, ensinar paciência, confiança e parceria ao jovem K. É engraçado e emocionante, porque você vê o J literalmente moldando o K que ele conhece, mas de forma bem sutil, sem perceber que está fazendo isso. É aquele equilíbrio perfeito entre comédia, ação e curação, que o filme sabe entregar. Boris está mais perigoso do que nunca. Ele quer provar que pode manipular o tempo, destruir o K e dominar a Terra. Então cria sua maior ameaça. Ele escapa das restrições do MIB e começa a atacar pontos estratégicos da cidade de 1969, deixando claro que ninguém está seguro. É ação sem pausa, perseguições de carros, tiros, explosões e aquelas armas futurísticas que todo mundo ama nos MIB. Só que agora no clima retrô dos anos 60, com carros antigos, roupas psicodélicas e um mundo inteiro que parece em constante movimento. A tensão é alta porque J e o jovem K sabem que qualquer erro pode apagar o futuro inteiro. Nesse meio tempo, o J continua tentando mostrar para o jovem K que eles são parceiros e que confiar um no outro é a única forma de vencer. É engraçado e emocionante ver o K aprendendo a acreditar em alguém do futuro que ele nem conhece. Ele começa a perceber que, mesmo sendo rabugento, o K velho que J conhece nasceu justamente das escolhas dele agora. Ou seja, cada ação de K hoje molda o homem que J conhece no presente. A batalha final com Boris é intensa. Ele é poderoso, determinado e, claro, completamente implacável. Mas J e K conseguem combinar suas habilidades. J com toda a experiência do futuro e K com sua astúcia jovem e rapidez. Eles usam tudo que um MIB tem: gadgets, armas alienígenas e, principalmente, estratégia e parceria. Cada movimento é calculado, cada erro pode custar caro. A perseguição termina num clímax eletrizante, cheio de tensão, mas sem perder o humor característico da franquia. E aí vem a cereja do bolo, a grande reviravolta emocional. J descobre que a razão pela qual Boris guarda tanto rancor é ainda mais pessoal do que ele imaginava. Ele percebe que não é só uma missão de impedir um vilão, é também sobre cicatrizes do passado, vingança e redenção. E o mais importante, ele vê que o vínculo entre ele e K não é apenas profissional, mas profundamente humano. Tudo o que aconteceu no passado foi necessário para criar a parceria que eles têm no presente. O K velho, agora com sua vida intacta, finalmente revelam pequenos sinais de que lembranças do passado estão intactas, reforçando que toda a aventura realmente aconteceu, mesmo que ninguém mais além de J saiba o que se passou. Eles retomam a rotina do MIB, mas agora com um vínculo ainda mais forte e cheio de respeito e amizade, aquela química que a gente ama desde o primeiro filme. O agente Jay está no seu dia a dia normal de agente dos Homens de Preto. Perseguições, relatórios, alienígenas secretos vivendo entre humanos, tudo que ele já está acostumado. Ele lida com isso com aquele humor clássico dele, sempre soltando uma frase irônica enquanto tudo explode ao redor. E claro, ele vive discutindo com o K, que continua rabugento, direto ao ponto, sem dar espaço para conversa fiada. É aquela parceria estranha, mas que funciona. Só que tem uma coisa acontecendo em paralelo. O K começa a dar sinais de que está mais tenso que o normal. Ele recebe uma notificação sobre a fuga de Boris e você vê claramente que aquilo mexe com ele. Não é só mais um alienígena perigoso fugindo, é pessoal.
Então K fica mais fechado ainda, evitando contar pro Jay o que tá rolando. O Jay percebe, claro, mas como sempre, K responde meio atravessado e encerra a conversa. E é aí que o filme dá a primeira rasteira no espectador. No dia seguinte, Jay aparece para trabalhar normalmente, mas o K não tá lá. E não é que ele não tá lá porque chegou atrasado. É como se o K nunca tivesse existido. A mesa dele sumiu. A ficha dele sumiu. As pessoas falam sobre ele no passado como se ele tivesse morrido décadas antes. E o mais assustador, apenas Jay lembra dele. Apenas Jay insiste que ele tá vivo e deveria estar ali. Essa parte é muito boa, porque o filme mostra o Jay tentando entender algo que não faz sentido nem dentro do universo maluco dos Homens de Preto. Ele sente que algo tá errado, porque ele sabe que o K estava vivo no dia anterior. Ele sabe que jantou com ele, discutiu com ele, falou com ele, e agora, do nada, o mundo inteiro age como se isso fosse imaginação. A única explicação possível? Alguém mexeu no tempo. A chefia do MB confirma para ele que existe um evento de ruptura temporal acontecendo. É como se alguém tivesse tirado uma peça da história e colocado outra no lugar. E Jay conclui sozinho. É Boris? É claro que é Boris. E se Boris voltou no tempo e matou o K lá atrás, então o K nunca chegou a conhecê-lo no futuro. Nunca treinou ele, nunca salvou sua vida, nunca dividiu aquele vínculo que eles têm. E a Terra? Sem o K lá atrás, ela não tem a proteção que impede os Bogloditas de atacarem. Ou seja, o planeta inteiro está a horas de ser destruído. Tudo por causa de uma mudança lá em 1969. Então, agora que o Jay já descobriu que o K foi apagado da história, ele não perde tempo, tem que consertar o passado. Mas aí é que está a primeira grande loucura do filme. Viajar no tempo não é só apertar um botão e pronto. No universo MB, até o como de viajar no tempo é meio maluco. E eles dão um jeito bem visual e divertido de mostrar isso. Jay literalmente se joga de um prédio gigantesco para acertar a linha temporal e acaba caindo direto em Nova York, ano de 1969. Ou seja, ele não chega com as mesmas facilidades do presente. Tudo é diferente, o mundo é diferente. E os alienígenas estão mais escondidos que nunca, se disfarçando entre humanos que estão com o cabelo esquisito e roupas psicodélicas. E é aí que ele encontra a versão jovem do K. Gente, o jovem K não é nada parecido com o K que o Jay conhece. Nada de rabugento fechado, nada de calma calculada. Ele é explosivo, desconfiado, rápido no gatilho e totalmente menos paciente com qualquer bobagem. A primeira interação entre Jay e o jovem K é hilária, porque Jay tenta explicar que é do futuro, que são parceiros, que precisam impedir o Boris. E o K só olha para ele como se tivesse visto um alienígena que fala demais. A tensão entre eles é imediata. K acha que Jay tá louco e quer expulsar ele de todos os lugares. E claro, ele não pode simplesmente falar tudo de uma vez. Ele precisa convencer o K sem deixar que ninguém mais perceba nada. Imagina só o desafio: explicar a viagem no tempo sem parecer maluco. Enquanto isso, Boris está bem ativo em 1969. Ele chega numa Nova York cheia de energia, com a cidade toda vivendo a contracultura, mas o alienígena consegue manipular facilmente as pessoas e o governo da época, e ainda monta armadilhas para tentar eliminar o jovem K antes que ele faça qualquer coisa. O mais tenso é que cada erro que Jay e K cometem podem afetar o futuro. Uma única falha e o presente que o Jay conhece simplesmente deixa de existir. O filme usa essa parte para explorar bastante o contraste entre o Jay do presente e o K do passado. É engraçado porque Jay já conhece o K velho, sabe cada reação dele e tenta aplicar isso com o jovem K, só que não funciona. O K do passado é impulsivo, sarcástico e nem de longe confia em Jay. Jay tem que usar toda a sua criatividade, o humor rápido e, claro, umas mentirinhas temporais para conseguir que K ouça. O resultado são cenas de perseguição, confusão e muita interação cômica, porque Jay tá sempre um passo atrás do que o K pensa ou faz. Além disso, essa parte mostra como os MB lidam com os alienígenas nos anos 60. Eles são bem mais discretos, tecnológicas, de forma simples, com gadgets que parecem futuristas para a época. Jay precisa aprender a usar esses dispositivos antigos, adaptar suas estratégias e se infiltrar nos lugares certos para impedir Boris sem deixar rastros. É tipo um manual de sobrevivência temporal,
Se você errar, o presente some. E o Jay erra, gente, várias vezes. E a cada erro, o suspense aumenta. Enquanto isso, Boris começa a mostrar por que ele é tão perigoso. Ele é metódico, calculista e extremamente pessoal na vingança. Não quer só eliminar o K, quer humilhá-lo e provar que pode controlar o tempo e a história. Ele cria situações onde o jovem K precisa escolher entre salvar J ou proteger a cidade. E isso força J a agir rápido, improvisar e mostrar que mesmo no passado, ele ainda é o parceiro confiável que K um dia vai conhecer. O legal dessa parte do filme é que, entre as cenas de ação, a gente também começa a entender o vínculo que vai surgir entre os dois. J percebe que para salvar o futuro, ele não precisa só impedir Boris, ele precisa criar a amizade que ele conhece no presente, ensinar paciência, confiança e parceria ao jovem K. É engraçado e emocionante, porque você vê o J literalmente moldando o K que ele conhece, mas de forma bem sutil, sem perceber que está fazendo isso. É aquele equilíbrio perfeito entre comédia, ação e curação, que o filme sabe entregar. Boris está mais perigoso do que nunca. Ele quer provar que pode manipular o tempo, destruir o K e dominar a Terra. Então cria sua maior ameaça. Ele escapa das restrições do MIB e começa a atacar pontos estratégicos da cidade de 1969, deixando claro que ninguém está seguro. É ação sem pausa, perseguições de carros, tiros, explosões e aquelas armas futurísticas que todo mundo ama nos MIB. Só que agora no clima retrô dos anos 60, com carros antigos, roupas psicodélicas e um mundo inteiro que parece em constante movimento. A tensão é alta porque J e o jovem K sabem que qualquer erro pode apagar o futuro inteiro. Nesse meio tempo, o J continua tentando mostrar para o jovem K que eles são parceiros e que confiar um no outro é a única forma de vencer. É engraçado e emocionante ver o K aprendendo a acreditar em alguém do futuro que ele nem conhece. Ele começa a perceber que, mesmo sendo rabugento, o K velho que J conhece nasceu justamente das escolhas dele agora. Ou seja, cada ação de K hoje molda o homem que J conhece no presente. A batalha final com Boris é intensa. Ele é poderoso, determinado e, claro, completamente implacável. Mas J e K conseguem combinar suas habilidades. J com toda a experiência do futuro e K com sua astúcia jovem e rapidez. Eles usam tudo que um MIB tem: gadgets, armas alienígenas e, principalmente, estratégia e parceria. Cada movimento é calculado. Cada erro pode custar caro. A perseguição termina num clímax eletrizante, cheio de tensão, mas sem perder o humor característico da franquia. E aí vem a cereja do bolo, a grande reviravolta emocional. J descobre que a razão pela qual Boris guarda tanto rancor é ainda mais pessoal do que ele imaginava. Ele percebe que não é só uma missão de impedir um vilão, é também sobre cicatrizes do passado, vingança e redenção. E o mais importante, ele vê que o vínculo entre ele e K não é apenas profissional, mas profundamente humano. Tudo o que aconteceu no passado foi necessário para criar a parceria que eles têm no presente. O K velho, agora com sua vida intacta, finalmente revelam pequenos sinais de que lembranças do passado estão intactas, reforçando que toda a aventura realmente aconteceu, mesmo que ninguém mais além de J saiba o que se passou. Eles retomam a rotina do MIB, mas agora com um vínculo ainda mais forte e cheio de respeito e amizade, aquela química que a gente ama desde o primeiro filme. O agente Jay está no seu dia a dia normal de agente dos Homens de Preto. Perseguições, relatórios, alienígenas secretos vivendo entre humanos, tudo que ele já está acostumado. Ele lida com isso com aquele humor clássico dele, sempre soltando uma frase irônica enquanto tudo explode ao redor. E claro, ele vive discutindo com o K, que continua rabugento, direto ao ponto, sem dar espaço para conversa fiada. É aquela parceria estranha, mas que funciona. Só que tem uma coisa acontecendo em paralelo. O K começa a dar sinais de que está mais tenso que o normal. Ele recebe uma notificação sobre a fuga de Boris e você vê claramente que aquilo mexe com ele. Não é só mais um alienígena perigoso fugindo, é pessoal. Então K fica mais fechado ainda, evitando contar pro Jay o que tá rolando. O Jay percebe, claro, mas como sempre, K responde meio atravessado e encerra a conversa. E é aí que o filme dá a primeira rasteira no espectador. No dia seguinte, Jay aparece para trabalhar normalmente,
mas o K não tá lá. E não é que ele não tá lá porque chegou atrasado. É como se o K nunca tivesse existido. A mesa dele sumiu. A ficha dele sumiu. As pessoas falam sobre ele no passado como se ele tivesse morrido décadas antes. E o mais assustador, apenas Jay lembra dele. Apenas Jay insiste que ele tá vivo e deveria estar ali. Essa parte é muito boa, porque o filme mostra o Jay tentando entender algo que não faz sentido nem dentro do universo maluco dos Homens de Preto. Ele sente que algo tá errado, porque ele sabe que o K estava vivo no dia anterior. Ele sabe que jantou com ele, discutiu com ele, falou com ele, e agora, do nada, o mundo inteiro age como se isso fosse imaginação. A única explicação possível: alguém mexeu no tempo. A chefia do MB confirma para ele que existe um evento de ruptura temporal acontecendo. É como se alguém tivesse tirado uma peça da história e colocado outra no lugar. E Jay conclui sozinho: é Boris. É claro que é Boris. E se Boris voltou no tempo e matou o K lá atrás, então o K nunca chegou a conhecê-lo no futuro. Nunca treinou ele, nunca salvou sua vida, nunca dividiu aquele vínculo que eles têm. E a Terra? Sem o K lá atrás, ela não tem a proteção que impede os Bogloditas de atacarem. Ou seja, o planeta inteiro está a horas de ser destruído. Tudo por causa de uma mudança lá em 1969. Então, agora que o Jay já descobriu que o K foi apagado da história, ele não perde tempo, tem que consertar o passado. Mas aí é que está a primeira grande loucura do filme. Viajar no tempo não é só apertar um botão e pronto. No universo MB, até o como de viajar no tempo é meio maluco. E eles dão um jeito bem visual e divertido de mostrar isso. Jay literalmente se joga de um prédio gigantesco para acertar a linha temporal e acaba caindo direto em Nova York, ano de 1969. Ou seja, ele não chega com as mesmas facilidades do presente. Tudo é diferente, o mundo é diferente. E os alienígenas estão mais escondidos que nunca, se disfarçando entre humanos que estão com o cabelo esquisito e roupas psicodélicas. E é aí que ele encontra a versão jovem do K. Gente, o jovem K não é nada parecido com o K que o Jay conhece. Nada de rabugento fechado, nada de calma calculada. Ele é explosivo, desconfiado, rápido no gatilho e totalmente menos paciente com qualquer bobagem. A primeira interação entre Jay e o jovem K é hilária, porque Jay tenta explicar que é do futuro, que são parceiros, que precisam impedir o Boris. E o K só olha para ele como se tivesse visto um alienígena que fala demais. A tensão entre eles é imediata. K acha que Jay tá louco e quer expulsar ele de todos os lugares. E claro, ele não pode simplesmente falar tudo de uma vez. Ele precisa convencer o K sem me deixar que ninguém mais perceba nada. Imagina só o desafio: explicar a viagem no tempo sem parecer maluco. Enquanto isso, Boris está bem ativo em 1969. Ele chega numa Nova York cheia de energia, com a cidade toda vivendo a contracultura, mas o alienígena consegue manipular facilmente as pessoas e o governo da época, e ainda monta armadilhas para tentar eliminar o jovem K antes que ele faça qualquer coisa. O mais tenso é que cada erro que Jay e K cometem podem afetar o futuro. Uma única falha e o presente que o Jay conhece simplesmente deixa de existir. O filme usa essa parte para explorar bastante o contraste entre o Jay do presente e o K do passado. É engraçado porque Jay já conhece o K velho, sabe cada reação dele e tenta aplicar isso com o jovem K, só que não funciona. O K do passado é impulsivo, sarcástico e nem de longe confia em Jay. Jay tem que usar toda a sua criatividade, o humor rápido e, claro, umas mentirinhas temporais para conseguir que K ouça. O resultado são cenas de perseguição, confusão e muita interação cômica, porque Jay tá sempre um passo atrás do que o K pensa ou faz. Além disso, essa parte mostra como os MB lidam com os alienígenas nos anos 60. Eles são bem mais discretos, tecnológicas, de forma simples, com gadgets que parecem futuristas para a época. Jay precisa aprender a usar esses dispositivos antigos, adaptar suas estratégias e se infiltrar nos lugares certos para impedir Boris sem deixar rastros. É tipo um manual de sobrevivência temporal. Se você errar, o presente some. E o Jay erra, gente, várias vezes. E a cada erro, o suspense aumenta. Enquanto isso, Boris começa a mostrar por que ele é tão perigoso. Ele é metódico, calculista e extremamente pessoal na vingança. Não quer só eliminar o K,
quer humilhá-lo e provar que pode controlar o tempo e a história. Ele cria situações onde o jovem K precisa escolher entre salvar J ou proteger a cidade. E isso força J a agir rápido, improvisar e mostrar que mesmo no passado, ele ainda é o parceiro confiável que K um dia vai conhecer. O legal dessa parte do filme é que, entre as cenas de ação, a gente também começa a entender o vínculo que vai surgir entre os dois. J percebe que para salvar o futuro, ele não precisa só impedir Boris, ele precisa criar a amizade que ele conhece no presente, ensinar paciência, confiança e parceria ao jovem K. É engraçado e emocionante, porque você vê o J literalmente moldando o K que ele conhece, mas de forma bem sutil, sem perceber que está fazendo isso. É aquele equilíbrio perfeito entre comédia, ação e curação, que o filme sabe entregar. Boris está mais perigoso do que nunca. Ele quer provar que pode manipular o tempo, destruir o K e dominar a Terra. Então cria sua maior ameaça. Ele escapa das restrições do MIB e começa a atacar pontos estratégicos da cidade de 1969, deixando claro que ninguém está seguro. É ação sem pausa, perseguições de carros, tiros, explosões e aquelas armas futurísticas que todo mundo ama nos MIB. Só que agora no clima retrô dos anos 60, com carros antigos, roupas psicodélicas e um mundo inteiro que parece em constante movimento. A tensão é alta porque J e o jovem K sabem que qualquer erro pode apagar o futuro inteiro. Nesse meio tempo, o J continua tentando mostrar para o jovem K que eles são parceiros e que confiar um no outro é a única forma de vencer. É engraçado e emocionante ver o K aprendendo a acreditar em alguém do futuro que ele nem conhece. Ele começa a perceber que, mesmo sendo rabugento, o K velho que J conhece nasceu justamente das escolhas dele agora. Ou seja, cada ação de K hoje molda o homem que J conhece no presente. A batalha final com Boris é intensa. Ele é poderoso, determinado e, claro, completamente implacável. Mas J e K conseguem combinar suas habilidades. J, com toda a experiência do futuro, e K com sua astúcia jovem e rapidez. Eles usam tudo que um MIB tem: gadgets, armas alienígenas e, principalmente, estratégia e parceria. Cada movimento é calculado, cada erro pode custar caro. A perseguição termina num clímax eletrizante, cheio de tensão, mas sem perder o humor característico da franquia. E aí vem a cereja do bolo, a grande reviravolta emocional. J descobre que a razão pela qual Boris guarda tanto rancor é ainda mais pessoal do que ele imaginava. Ele percebe que não é só uma missão de impedir um vilão, é também sobre cicatrizes do passado, vingança e redenção. E o mais importante, ele vê que o vínculo entre ele e K não é apenas profissional, mas profundamente humano. Tudo o que aconteceu no passado foi necessário para criar a parceria que eles têm no presente. O K velho, agora com sua vida intacta, finalmente revelam pequenos sinais de que lembranças do passado estão intactas, reforçando que toda a aventura realmente aconteceu, mesmo que ninguém mais além de J saiba o que se passou. Eles retomam a rotina do MIB, mas agora com um vínculo ainda mais forte e cheio de respeito e amizade, aquela química que a gente ama desde o primeiro filme. O agente J está no seu dia a dia normal de agente dos Homens de Preto. Perseguições, relatórios, alienígenas secretos vivendo entre humanos, tudo que ele já está acostumado. Ele lida com isso com aquele humor clássico dele, sempre soltando uma frase irônica enquanto tudo explode ao redor. E claro, ele vive discutindo com o K, que continua rabugento, direto ao ponto, sem dar espaço para conversa fiada. É aquela parceria estranha, mas que funciona. Só que tem uma coisa acontecendo em paralelo. O K começa a dar sinais de que está mais tenso que o normal. Ele recebe uma notificação sobre a fuga de Boris e você vê claramente que aquilo mexe com ele. Não é só mais um alienígena perigoso fugindo, é pessoal. Então K fica mais fechado ainda, evitando contar pro Jay o que tá rolando. O Jay percebe, claro, mas como sempre, K responde meio atravessado e encerra a conversa. E é aí que o filme dá a primeira rasteira no espectador. No dia seguinte, Jay aparece para trabalhar normalmente, mas o K não tá lá. E não é que ele não tá lá porque chegou atrasado. É como se o K nunca tivesse existido. A mesa dele sumiu. A ficha dele sumiu. As pessoas falam sobre ele no passado como se ele tivesse morrido décadas antes. E o mais assustador,
Apenas Jay lembra dele. Apenas Jay insiste que ele está vivo e deveria estar ali. Essa parte é muito boa, porque o filme mostra o Jay tentando entender algo que não faz sentido nem dentro do universo maluco dos Homens de Preto. Ele sente que algo está errado, porque ele sabe que o K estava vivo no dia anterior. Ele sabe que jantou com ele, discutiu com ele, falou com ele, e agora, do nada, o mundo inteiro age como se isso fosse imaginação. A única explicação possível: alguém mexeu no tempo. A chefia do MB confirma para ele que existe um evento de ruptura temporal acontecendo. É como se alguém tivesse tirado uma peça da história e colocado outra no lugar. E Jay conclui sozinho: é Boris. É claro que é Boris. E se Boris voltou no tempo e matou o K lá atrás, então o K nunca chegou a conhecê-lo no futuro. Nunca treinou ele, nunca salvou sua vida, nunca dividiu aquele vínculo que eles têm. E a Terra? Sem o K lá atrás, ela não tem a proteção que impede os Bogloditas de atacarem. Ou seja, o planeta inteiro está a horas de ser destruído. Tudo por causa de uma mudança lá em 1969. Então, agora que o Jay já descobriu que o K foi apagado da história, ele não perde tempo, tem que consertar o passado. Mas aí é que está a primeira grande loucura do filme. Viajar no tempo não é só apertar um botão e pronto. No universo MB, até o como de viajar no tempo é meio maluco. E eles dão um jeito bem visual e divertido de mostrar isso. Jay literalmente se joga de um prédio gigantesco para acertar a linha temporal e acaba caindo direto em Nova York, ano de 1969. Ou seja, ele não chega com as mesmas facilidades do presente. Tudo é diferente, o mundo é diferente. E os alienígenas estão mais escondidos que nunca, se disfarçando entre humanos que estão com o cabelo esquisito e roupas psicodélicas. E é aí que ele encontra a versão jovem do K. Gente, o jovem K não é nada parecido com o K que o Jay conhece. Nada de rabugento fechado, nada de calma calculada. Ele é explosivo, desconfiado, rápido no gatilho e totalmente menos paciente com qualquer bobagem. A primeira interação entre Jay e o jovem K é hilária, porque Jay tenta explicar que é do futuro, que são parceiros, que precisam impedir o Boris. E o K só olha para ele como se tivesse visto um alienígena que fala demais. A tensão entre eles é imediata. K acha que Jay tá louco e quer expulsar ele de todos os lugares. E claro, ele não pode simplesmente falar tudo de uma vez. Ele precisa convencer o K sem deixar que ninguém mais perceba nada. Imagina só o desafio: explicar a viagem no tempo sem parecer maluco. Enquanto isso, Boris está bem ativo em 1969. Ele chega numa Nova York cheia de energia, com a cidade toda vivendo a contracultura, mas o alienígena consegue manipular facilmente as pessoas e o governo da época, e ainda monta armadilhas para tentar eliminar o jovem K antes que ele faça qualquer coisa. O mais tenso é que cada erro que Jay e K cometem podem afetar o futuro. Uma única falha e o presente que o Jay conhece simplesmente deixa de existir. O filme usa essa parte para explorar bastante o contraste entre o Jay do presente e o K do passado. É engraçado porque Jay já conhece o K velho, sabe cada reação dele e tenta aplicar isso com o jovem K, só que não funciona. O K do passado é impulsivo, sarcástico e nem de longe confia em Jay. Jay tem que usar toda a sua criatividade, o humor rápido e, claro, umas mentirinhas temporais para conseguir que K ouça. O resultado são cenas de perseguição, confusão e muita interação cômica, porque Jay tá sempre um passo atrás do que o K pensa ou faz. Além disso, essa parte mostra como os MB lidam com os alienígenas nos anos 60. Eles são bem mais discretos, tecnológicas, de forma simples, com gadgets que parecem futuristas para a época. Jay precisa aprender a usar esses dispositivos antigos, adaptar suas estratégias e se infiltrar nos lugares certos para impedir Boris sem deixar rastros. É tipo um manual de sobrevivência temporal. Se você errar, o presente some. E o Jay erra, gente, várias vezes. E a cada erro, o suspense aumenta. Enquanto isso, Boris começa a mostrar por que ele é tão perigoso. Ele é metódico, calculista e extremamente pessoal na vingança. Não quer só eliminar o K, quer humilhá-lo e provar que pode controlar o tempo e a história. Ele cria situações onde o jovem K precisa escolher entre salvar J ou proteger a cidade.
E isso força Jota a agir rápido, improvisar e mostrar que mesmo no passado, ele ainda é o parceiro confiável que K um dia vai conhecer. O legal dessa parte do filme é que, entre as cenas de ação, a gente também começa a entender o vínculo que vai surgir entre os dois. Jota percebe que para salvar o futuro, ele não precisa só impedir Boris, ele precisa criar a amizade que ele conhece no presente, ensinar paciência, confiança e parceria ao jovem K. É engraçado e emocionante, porque você vê o Jota literalmente moldando o K que ele conhece, mas de forma bem sutil, sem perceber que está fazendo isso. É aquele equilíbrio perfeito entre comédia, ação e curação, que o filme sabe entregar. Boris está mais perigoso do que nunca. Ele quer provar que pode manipular o tempo, destruir o K e dominar a Terra. Então cria sua maior ameaça. Ele escapa das restrições do MIB e começa a atacar pontos estratégicos da cidade de 1969, deixando claro que ninguém está seguro. É ação sem pausa, perseguições de carros, tiros, explosões e aquelas armas futurísticas que todo mundo ama nos MIB. Só que agora no clima retrô dos anos 60, com carros antigos, roupas psicodélicas e um mundo inteiro que parece em constante movimento. A tensão é alta porque Jota e o jovem K sabem que qualquer erro pode apagar o futuro inteiro. Nesse meio tempo, o Jota continua tentando mostrar para o jovem K que eles são parceiros e que confiar um no outro é a única forma de vencer. É engraçado e emocionante ver o K aprendendo a acreditar em alguém do futuro que ele nem conhece. Ele começa a perceber que, mesmo sendo rabugento, o K velho que Jota conhece nasceu justamente das escolhas dele agora. Ou seja, cada ação de K hoje molda o homem que Jota conhece no presente. A batalha final com Boris é intensa. Ele é poderoso, determinado e, claro, completamente implacável. Mas Jota e K conseguem combinar suas habilidades. Jota, com toda a experiência do futuro, e K com sua astúcia jovem e rapidez. Eles usam tudo que um MIB tem: gadgets, armas alienígenas e, principalmente, estratégia e parceria. Cada movimento é calculado. Cada erro pode custar caro. A perseguição termina num clímax eletrizante, cheio de tensão, mas sem perder o humor característico da franquia. E aí vem a cereja do bolo, a grande reviravolta emocional. Jota descobre que a razão pela qual Boris guarda tanto rancor é ainda mais pessoal do que ele imaginava. Ele percebe que não é só uma missão de impedir um vilão, é também sobre cicatrizes do passado, vingança e redenção. E o mais importante, ele vê que o vínculo entre ele e K não é apenas profissional, mas profundamente humano. Tudo o que aconteceu no passado foi necessário para criar a parceria que eles têm no presente. O K velho, agora com sua vida intacta, finalmente revelam pequenos sinais de que lembranças do passado estão intactas, reforçando que toda a aventura realmente aconteceu, mesmo que ninguém mais além de Jota saiba o que se passou. Eles retomam a rotina do MIB, mas agora com um vínculo ainda mais forte e cheio de respeito e amizade, aquela química que a gente ama desde o primeiro filme. O agente Jay está no seu dia a dia normal de agente dos Homens de Preto. Perseguições, relatórios, alienígenas secretos vivendo entre humanos, tudo que ele já está acostumado. Ele lida com isso com aquele humor clássico dele, sempre soltando uma frase irônica enquanto tudo explode ao redor. E claro, ele vive discutindo com o K, que continua rabugento, direto ao ponto, sem dar espaço para conversa fiada. É aquela parceria estranha, mas que funciona. Só que tem uma coisa acontecendo em paralelo. O K começa a dar sinais de que está mais tenso que o normal. Ele recebe uma notificação sobre a fuga de Boris e você vê claramente que aquilo mexe com ele. Não é só mais um alienígena perigoso fugindo, é pessoal. Então K fica mais fechado ainda, evitando contar pro Jay o que tá rolando. O Jay percebe, claro, mas como sempre, K responde meio atravessado e encerra a conversa. E é aí que o filme dá a primeira rasteira no espectador. No dia seguinte, Jay aparece para trabalhar normalmente, mas o K não tá lá. E não é que ele não tá lá porque chegou atrasado. É como se o K nunca tivesse existido. A mesa dele sumiu. A ficha dele sumiu. As pessoas falam sobre ele no passado como se ele tivesse morrido décadas antes. E o mais assustador, apenas Jay lembra dele. Apenas Jay insiste que ele está vivo e deveria estar ali.
Essa parte é muito boa, porque o filme mostra o Jay tentando entender algo que não faz sentido nem dentro do universo maluco dos Homens de Preto. Ele sente que algo está errado, porque ele sabe que o K estava vivo no dia anterior. Ele sabe que jantou com ele, discutiu com ele, falou com ele, e agora, do nada, o mundo inteiro age como se isso fosse imaginação. A única explicação possível: alguém mexeu no tempo. A chefia do MB confirma para ele que existe um evento de ruptura temporal acontecendo. É como se alguém tivesse tirado uma peça da história e colocado outra no lugar. E Jay conclui sozinho: é Boris. É claro que é Boris. E se Boris voltou no tempo e matou o K lá atrás, então o K nunca chegou a conhecê-lo no futuro. Nunca treinou ele, nunca salvou sua vida, nunca dividiu aquele vínculo que eles têm. E a Terra? Sem o K lá atrás, ela não tem a proteção que impede os Bogloditas de atacarem. Ou seja, o planeta inteiro está a horas de ser destruído. Tudo por causa de uma mudança lá em 1969. Então, agora que o Jay já descobriu que o K foi apagado da história, ele não perde tempo, tem que consertar o passado. Mas aí é que está a primeira grande loucura do filme. Viajar no tempo não é só apertar um botão e pronto. No universo MB, até o como de viajar no tempo é meio maluco. E eles dão um jeito bem visual e divertido de mostrar isso. Jay literalmente se joga de um prédio gigantesco para acertar a linha temporal, e acaba caindo direto em Nova York, ano de 1969. Ou seja, ele não chega com as mesmas facilidades do presente. Tudo é diferente, o mundo é diferente. E os alienígenas estão mais escondidos que nunca, se disfarçando entre humanos que estão com o cabelo esquisito e roupas psicodélicas. E é aí que ele encontra a versão jovem do K. Gente, o jovem K não é nada parecido com o K que o Jay conhece. Nada de rabugento fechado, nada de calma calculada. Ele é explosivo, desconfiado, rápido no gatilho e totalmente menos paciente com qualquer bobagem. A primeira interação entre Jay e o jovem K é hilária, porque Jay tenta explicar que é do futuro, que são parceiros, que precisam impedir o Boris. E o K só olha para ele como se tivesse visto um alienígena que fala demais. A tensão entre eles é imediata. K acha que Jay tá louco e quer expulsar ele de todos os lugares. E claro, ele não pode simplesmente falar tudo de uma vez. Ele precisa convencer o K sem deixar que ninguém mais perceba nada. Imagina só o desafio: explicar a viagem no tempo sem parecer maluco. Enquanto isso, Boris está bem ativo em 1969. Ele chega numa Nova York cheia de energia, com a cidade toda vivendo a contracultura, mas o alienígena consegue manipular facilmente as pessoas e o governo da época, e ainda monta armadilhas para tentar eliminar o jovem K antes que ele faça qualquer coisa. O mais tenso é que cada erro que Jay e K cometem podem afetar o futuro. Uma única falha e o presente que o Jay conhece simplesmente deixa de existir. O filme usa essa parte para explorar bastante o contraste entre o Jay do presente e o K do passado. É engraçado porque Jay já conhece o K velho, sabe cada reação dele e tenta aplicar isso com o jovem K, só que não funciona. O K do passado é impulsivo, sarcástico e nem de longe confia em Jay. Jay tem que usar toda a sua criatividade, o humor rápido e, claro, umas mentirinhas temporais para conseguir que K ouça. O resultado são cenas de perseguição, confusão e muita interação cômica, porque Jay tá sempre um passo atrás do que o K pensa ou faz. Além disso, essa parte mostra como os MB lidam com os alienígenas nos anos 60. Eles são bem mais discretos, tecnológicas, de forma simples, com gadgets que parecem futuristas para a época. Jay precisa aprender a usar esses dispositivos antigos, adaptar suas estratégias e se infiltrar nos lugares certos para impedir Boris sem deixar rastros. É tipo um manual de sobrevivência temporal. Se você errar, o presente some. E o Jay erra, gente, várias vezes. E a cada erro, o suspense aumenta. Enquanto isso, Boris começa a mostrar por que ele é tão perigoso. Ele é metódico, calculista e extremamente pessoal na vingança. Não quer só eliminar o K, quer humilhá-lo e provar que pode controlar o tempo e a história. Ele cria situações onde o jovem K precisa escolher entre salvar J ou proteger a cidade. E isso força J a agir rápido, improvisar e mostrar que mesmo no passado, ele ainda é o parceiro confiável que K um dia vai conhecer. O legal dessa parte do filme é que, entre as cenas de ação,
a gente também começa a entender o vínculo que vai surgir entre os dois. Jota percebe que para salvar o futuro, ele não precisa só impedir Boris, ele precisa criar a amizade que ele conhece no presente, ensinar paciência, confiança e parceria ao jovem K. É engraçado e emocionante, porque você vê o Jota literalmente moldando o K que ele conhece, mas de forma bem sutil, sem perceber que está fazendo isso. É aquele equilíbrio perfeito entre comédia, ação e curação, que o filme sabe entregar. Boris está mais perigoso do que nunca. Ele quer provar que pode manipular o tempo, destruir o K e dominar a Terra. Então cria sua maior ameaça. Ele escapa das restrições do MIB e começa a atacar pontos estratégicos da cidade de 1969, deixando claro que ninguém está seguro. É ação sem pausa, perseguições de carros, tiros, explosões e aquelas armas futurísticas que todo mundo ama nos MIB. Só que agora no clima retrô dos anos 60, com carros antigos, roupas psicodélicas e um mundo inteiro que parece em constante movimento. A tensão é alta porque Jota e o jovem K sabem que qualquer erro pode apagar o futuro inteiro. Nesse meio tempo, o Jota continua tentando mostrar para o jovem K que eles são parceiros e que confiar um no outro é a única forma de vencer. É engraçado e emocionante ver o K aprendendo a acreditar em alguém do futuro que ele nem conhece. Ele começa a perceber que, mesmo sendo rabugento, o K velho que Jota conhece nasceu justamente das escolhas dele agora. Ou seja, cada ação de K hoje molda o homem que Jota conhece no presente. A batalha final com Boris é intensa. Ele é poderoso, determinado e, claro, completamente implacável. Mas Jota e K conseguem combinar suas habilidades. Jota, com toda a experiência do futuro, e K com sua astúcia jovem e rapidez. Eles usam tudo que um MIB tem: gadgets, armas alienígenas e, principalmente, estratégia e parceria. Cada movimento é calculado. Cada erro pode custar caro. A perseguição termina num clímax eletrizante, cheio de tensão, mas sem perder o humor característico da franquia. E aí vem a cereja do bolo, a grande reviravolta emocional. Jota descobre que a razão pela qual Boris guarda tanto rancor é ainda mais pessoal do que ele imaginava. Ele percebe que não é só uma missão de impedir um vilão, é também sobre cicatrizes do passado, vingança e redenção. E o mais importante, ele vê que o vínculo entre ele e K não é apenas profissional, mas profundamente humano. Tudo o que aconteceu no passado foi necessário para criar a parceria que eles têm no presente. O K velho, agora com sua vida intacta, finalmente revelam pequenos sinais de que lembranças do passado estão intactas, reforçando que toda a aventura realmente aconteceu, mesmo que ninguém mais além de Jota saiba o que se passou. Eles retomam a rotina do MIB, mas agora com um vínculo ainda mais forte e cheio de respeito e amizade, aquela química que a gente ama desde o primeiro filme. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.